Semelhante situação tornou tão indispensável quanto inevitável a explosão negativa que caracteriza o século XVIII, e sem a qual não era possível elaborar, nem mesmo conceber, uma verdadeira reorganização. Os dogmas críticos instituídos antes de seu princípio fundamental, sob as duas revoluções protestantes, liberdade de crença na Holanda e regeneração interior na Inglaterra, já estavam suficientemente coordenados pelos sucessores metafísicos de Descartes e Bacon e foram propagados universalmente pelos esforços assíduos dos literatos propriamente ditos, que sucederam assim aos doutores na direção do movimento revolucionário. Duas gerações esgotaram o ascendente dessas escolas inconsequentes, que quiseram destruir o trono conservando o altar, ou vice-versa. Mas o século XVIII nunca será representado filosoficamente por puros demolidores, como Rousseau e Voltaire, quase esquecidos hoje. A grande escola desse século, fundada por Diderot e Hume, que Fontenelle preparou e Condorcet completou, só abraça o conjunto da destruição para conceber tanto quanto possível a regeneração final de que o grande Frederico, rei da Prússia, foi o precursor prático. Desde então, só os espíritos superficiais podiam esperar satisfazer as necessidades da renovação moderna através de modificações quaisquer do regime antigo. Durante esta fase final, o movimento positivo completou a cosmologia, fundando a química. Este progresso decisivo termina os serviços do espírito analítico e do regime acadêmico, cuja cega preponderância tornou-se logo um obstáculo crescente a trabalhos que deviam ser essencialmente sintéticos. Na progressão industrial, vê-se então a classe dos banqueiros tender diretamente para o seu ascendente natural, único meio de sistematizar a atividade material. Ao mesmo tempo, a guerra põe-se ao serviço do trabalho por ocasião das lutas coloniais. A extensão decisiva das máquinas acaba de caracterizar a indústria moderna. Mas ela desenvolve também a deplorável deserção dos empresários quanto às condições sociais peculiares aos trabalhadores, cada vez mais explorados em vez de governados. Concebe-se assim o caráter necessariamente tempestuoso da imensa crise que terminou o conjunto dos 5 séculos que nos separam da Idade Média. Ele resulta de uma fatal defasagem entre as duas progressões
que compõem o movimento ocidental, visto o surto positivo ter sido ainda incapaz de satisfazer as exigências orgânicas que o surto negativo exigia, ao passo que este destruía todas as vistas do conjunto, a que ele só podia pôr em seu lugar concepções de detalhe. A presidência da regeneração moderna, no movimento de sua principal dificuldade, no momento de sua principal dificuldade, coube à classe mais incapaz, a dos puros escritores que só aspiravam à pedantocracia metafísica sonhada pelos seus mestres gregos, com o fito de concentrar em si todos os poderes. Embora esta indicação explique o suficiente o conjunto da crise revolucionária, é importante conhecer, mesmo sumariamente, sua marcha geral, a fim de bem apreciar seu estado atual, que é o nosso objeto final. No conjunto da crise revolucionária, cumpre assinalar em sua marcha geral, primeiro, a necessária abolição da realeza francesa, na qual se condensava todo o regime decomposto. Já os funerais de Luís XIV permitiam prevê-la, se desde então uma verdadeira teoria histórica a tivesse interpretado como consequência necessária da irrevogável degeneração do governo e da antipatia radical do povo. Após alguns anos de hesitação metafísica, um abalo decisivo derrubou para sempre essa instituição retrógrada, último vestígio do regime das castas, segundo a consagração teocrática que lhe foi conferida pelo servilismo do clero. Mas a gloriosa Assembleia Revolucionária, única popular na França, que devia preparar a regeneração social, não podia suprir as lacunas, as lacunas intelectuais do movimento ocidental. Destituída de doutrina verdadeiramente orgânica e dirigindo heroicamente a defesa republicana, ela só pôde formular de um modo vago o programa moderno através de conceitos parciais e negativos, sempre incapazes de construir doutrina duradoura. Veremos no próximo encontro o desfecho da grande crise, a reação retrógrada e a solução final deduzida da eterna continuidade humana. Gratos pela audiência e até lá.